desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, doutora Elizabeth, o procurador de Justiça, doutor Humberto Biapina, o nosso secretário, os advogados que estão presentes, os servidores. Iniciando a sessão, eu gostaria inicialmente de perguntar aos senhores, com relação à sessão da ata da sessão passada, se há alguma divergência, alguma nota, ou se podemos... Sem objeção, presidente. Pois não. Então, vamos iniciar a sessão. Como já foi dito em outras oportunidades, serão apreciados nessa sessão apenas os processos em que houve pedido de sustentação ou pedido de preferência. Quanto aos demais, ao final da sessão, será perguntado aos membros da Câmara se ratificam o voto provisório e, assim o fazendo, os processos serão liberados em seguida, como votados na forma, como aprovados na forma do voto. Então, eu inicio aqui a sessão de hoje pelo pedido de sustentação do SAGE, o processo número 18, da pauta, o de número 0160 05 5677 2013, uma apelação, apelante Estado do Ceará, apelado Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S.A., advogados, a doutora Juliana Lousada Gonçalves Gomes, o doutor Antônio Eugênio Gadelha Vieira Filho. Da minha relatoria, a desembargadora Joriza deu-se por impedida. E aí eu pergunto ao seu advogado, doutor Eugênio, está na sessão? Boa tarde, excelências. Pois não, doutor. Pois não, doutor Eugênio. Então, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Excelência, a gente já... Desculpa. Doutor Eugênio? Desculpa, excelência, só botando aqui aberto. Excelências, boa tarde, cumprimento a todos. Trata-se aqui de um processo do nosso cliente Ventos Brasil, Comercialização de Energia S.A. É uma empresa que gera energia eólica na praia de Paracuru, aqui no estado do Ceará. Esse projeto foi contemplado no leilão de energia de reserva de 2009 e em 2012 ele iniciou sua operação comercial. Inicialmente, para poder esse projeto, por ser leilão de energia de reserva, a energia produzida pelo parque eólico, ele é vendido para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que, por sua vez, comercializa essa energia produzida para as concessionárias de energia pública em todo o Brasil. Então, nessa venda de energia pelo projeto, não há incidência de ICMS nessa operação, por estar abrangido pela não incidência. No entanto, esse projeto, para poder escoar essa energia, ele é conectado a uma subestação mais próxima pelo princípio da economicidade no direito regulatório de energia. E a subestação mais próxima é a subestação de Umarituba, em Paracuru, onde foi firmado um contrato de uso de sistema de distribuição com a antiga Coelce, hoje atual Enel Ceará, em que se paga uma tarifa fixa mensalmente para
para essa conexão, para a Enel, como tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUG. E, inicialmente, quando esse projeto entrou em operação comercial, não havia incidência de ICMS sobre essa tarifa. No entanto, em 2015, a empresa foi surpreendida pela exigência da cobrança de ICMS, após 3 anos de operação comercial, em que foi exigido a incidência do ICMS sobre essa tarifa. E, inicialmente, nós entramos com ação declaratória, em que nos foi proferido em 2013. Em 2013, nós entramos com a ação declaratória. Em 2017, foi proferida a sentença favorável e, posteriormente, essa sentença foi apelada pelo Estado do Ceará. Em 2023, o processo foi suspenso em função do tema 986 do STJ, que julgava sobre a questão da incidência do ICMS sobre a TUG. E, após a decisão do tema 986, em maio de 2024, nós entramos com um pedido de distinguish, considerando que o nosso caso, especificamente, por sermos uma empresa geradora de energia elétrica, não há como se aplicar o tema em relação a esse projeto. Então, nesse caso específico, se olharmos o tema 986, ele trata que a tarifa de uso, o ICMS incide sobre a TUG, quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final. No nosso caso, excelências, por não sermos uma geradora de energia elétrica, nós não vendemos para consumidores finais. Inclusive, como eu bem destaquei, a fatura é enviada, a fatura de energia, que não tem incidência, é enviada para a CCE, e a fatura da TUG é paga em montantes fixos, mensalmente, para a Enel Ceará. Então, esse caso especificamente, o tema 986, excelência, não se aplica ao presente caso, porque, inclusive, se houvesse a cobrança do ICMS, nós estaríamos cobrando o princípio da não cumulatividade do ICMS, considerando que a saída não tributada, se tivéssemos pagando, nós não poderíamos nos creditar do ICMS pago na operação. Então, excelências, entendemos que o tema 986 não se aplica ao presente caso, por não estarmos tratando de operação com o consumidor final, e mesmo que eu obtivesse, se entendesse, as Vossa Excelência entendessem que o tema 986 fosse aplicado, nós pedimos que, por a questão da modulação do STJ, em que ele entendeu que os processos anteriores a 2017 não sofreriam os impactos da decisão, e considerando que nós entramos com a ação em 2013, a modulação estaria aplicada ao presente caso, ou seja, o valor sobre a TUG não deveria incidir o ICMS. Tá? Então, excelências, o que a gente pede ao final é que seja dado provimento ao recurso do apelante, tá? Para que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau. Agradeço. Muito obrigado, doutor Eugênio. Eu vou passar a ler a ementa e o resumo do caso, que creio que seja o suficiente. No caso em exame, trata-se de apelação civil interposta pelo Estado do Ceará contra sentença proferida pelo juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação declaratória de número 0160-55677-2013, ajuizada por Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S.A., em desfavor do ente público ora recorrente. Na questão de discussão, é necessário aferir, em sede preliminar, a legitimidade ativa da parte autora. 2, no mérito, a rigidez da sentença que declarou a ilegalidade da incidência do ICMS sobre o TUSD e a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a parte autora a recolher o imposto sobre os valores pagos a título da referida tarifa. As razões de decidir, ainda que a concessionária de energia seja a contribuinte do direito designada para
repassar aos cofres públicos o tributo recolhido, é o contribuinte de fato que arca com o ônus fiscal do encargo debatido, razão pela qual possui legitimidade ativa para propor a presente ação declaratória. O julgamento do RESP 1.692.023, que resultou no tema 986, apenas fixou o entendimento de que o ICMS incide sobre o TUST e o TUSD para fins de composição de sua base de cálculo, não resolvendo qualquer questão relativa à incidência do referido imposto sobre as tarifas isoladamente consideradas. Na hipótese fática, em comento, é inaplicável a tese jurídica fixada no artigo 986 do STJ, em razão de 1. Não ser realizada a operação de fornecimento de energia elétrica com o consumidor final. 2. Inexistir base tributável a qual a TUSD possa ser adicionada. 6. A natureza do contrato de uso do sistema de distribuição, CUSD, é apenas utilização da rede de distribuição, não implicando consumo efetivo de energia elétrica apta a constituir o fato gerador do ICMS. Não se nega que a energia elétrica é equiparável a uma mercadoria sujeita ao ICMS, apresentado como fato gerador a circulação e a transferência para terceiros. Todavia, o simples uso dos meios físicos de distribuição não constitui hipótese legítima de incidência do tributo. Dispositivo e tese. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. E aí eu leio a cabeça da ementa no seguinte sentido. Tributário constitucional, apelação cível, ação declaratória, energia elétrica, incidência de ICMS sobre a TUSD, preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, diferenciação entre a identificação do fato gerador da exação e da sua base de cálculo, tema 986 do STJ, distinção, recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. No que foi provido, eu quero apenas fazer uma referência, como ela foi parcialmente provida, deixa eu mexer aqui. Remessa necessária e recurso parcialmente provido, mantendo a sentença no tocante à declaração de inexistência de relação jurídica tributária, que obrigue a parte autora a recolher o ICMS sobre os valores pagos a título de TUSD, isoladamente. Com o advento do trânsito em julgado, ok, é como voto. Desembargadora Livramento, como voto. Acompanhe o voto do relator. Desembargadora, doutora Elizabeth. Acompanhe o voto do relator. Pois não. Então, eu proclamo o resultado. Remessa necessária e apelação conhecida e parcialmente providas. Chamo os processos da pauta do PJE. O de número 117 é o 0010-58194-2021, apelante município de Taitinga, apelada Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, é apenas a preferência, é da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro, e eu proclamo o resultado. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos. Processo 139, também é um pedido de preferência. É o processo de número 0050-020-22-2020. É uma apelação e remessa necessária. Apelante, município, apelado, Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará. Também da relatoria da doutora Elizabeth, e eu proclamo o resultado. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos. Em seguida, eu chamo o processo de número 163, também é um pedido de preferência, da pauta, cujo número é 0178-38884-2017. Trata-se de embargo de declaração e apelação cível,
embargante Diego de Almeida Bandeira, Estado do Ceará, e embargado Antônio Pessoa Nobre Filho. Da minha relatoria, e eu proclamo o resultado. Embargo e declaração rejeitados. Ainda pedido de preferência, o processo de número 191 da pauta do PJE, de número 300-568-385-2024, é um agravo interno em tutela antecipada antecedente, agravante Natura Cosmético S.A., advogado Gustavo José de Macedo Ferreira, e agravado Estado do Ceará, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro, e proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Chamo agora o processo de número 31 da pauta do PJE ainda. É o processo número 00113-1897-2014. É uma apelação cível. Apelante, apelante Larissa Pinheiro Sales Barros de Oliveira, advogada Denólia Maria Bezerra Sales, apelado, município de Beberibe. Doutora Denólia está presente? Doutora Denólia? Está, desembargador. Tá. Pois não, doutora? A senhora tem 15 minutos. Desembargador, ela está declinando da sustentação. Pois não. Então eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo agora o processo de número 58. É um agravo de instrumento, agravante Ministério Público do Estado do Ceará, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, agravado Câmara Municipal do Icó e agravado município de Icó. Advogado do doutor Saulo Gonçalves Santos, José Gutenberg de R. Rodrigues, Ricardo Facundo Ferreira Filho e Francisco Mauro Ferreira Liberato. É da minha relatoria. Algum dos advogados está presente para a sustentação? Doutor Saulo, doutor Gutenberg, doutor Ricardo, doutor Mauro. Presente, excelência. Pois não. O senhor tem 15 minutos. Doutor? Excelência, só colocando aqui a beca. Pois não. Iniciando, boa tarde, excelentíssimo relator, doutor desembargador Francisco Luciano. Na pessoa do excelentíssimo desembargador Francisco Luciano, eu saúdo os demais desembargadores e desembargadoras aqui presentes. Excelentíssimo membro do Ministério Público, demais colegas advogados e todos os aqui presentes, desejo uma boa tarde e um excelente início de semana. Excelências, conforme ensina a lei de Streck, a interpretação de um dispositivo não pode ser feita em tiras, assemelhando-se mais a um romance do que a um conto. Todo texto, se não é lido dentro de um contexto, vira um mero pretexto. Parece um jogo de linguagem, mas é justamente esse o caso dos autos. O pretexto aqui foi o valor da operação de crédito realizada pelo município de Icó e o contexto político. Qual o caso dos autos, excelência? Trata-se de um agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a decisão interlocutória que corretamente, salvo melhor juízo, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida pela parte autora, um cidadão, no bojo de uma ação popular, por considerar ausente o magistrado Acó o requisito da probabilidade do direito. Em 18 de agosto de 2024, o cidadão Igor Vilaroca, vereador de oposição, enfim, ajuizou a ação popular,
com pedido de tutela de urgência, ação popular esta, que tramita na segunda vara civil da comarca de Icó, requerendo o cancelamento da contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil, proveniente à época do projeto de lei 21/2024, aprovado pela Câmara Municipal de Icó, cujo instrumento autorizava o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de 20 milhões de reais. Na inicial da ação popular, argumentou-se que a legislação proíbe a antecipação de créditos aos gestores relacionados com o último ano do mandato municipal, em conformidade com o artigo 38, inciso 4, da Lei Complementar 101/2000. Pois bem, excelências, nossa defesa ela se baseia basicamente em 4 pontos. O primeiro ponto é que se trata de uma ação popular. A presente ação, em sua origem, tem como único propósito desconstituir a eficácia da agora Lei Municipal 1257 de 2024, aprovada conforme os trâmites legais. O problema disso, excelências, é que a ação popular, como vossas excelências bem sabem, não é a via adequada para questionar uma lei em tese. A ação popular tem como objetivo principal anular atos administrativos e ou ilegais que causem danos ao patrimônio público ou à segurança pública. A lei em tese, por ser uma norma abstrata e geral, não se encaixa nesse escopo. Elencamos aqui jurisprudência deste egrégio TJCE, o 00503-9370-2021, 806, de relatoria do desembargador Paulo Francisco Banho Pontes, em que ele diz que a declaração de nulidade, eventual lei, seria inadequada numa ação popular. Com efeito, a ação popular não se destina a tal finalidade. Mencionamos aqui a jurisprudência já pacífica do STJ, mencionamos o RESP 776848, à época da relatoria do ministro Luiz Fux, e mais recentemente, agora de 2023, a RESP 1802748 de São Paulo, relatoria do ministro Sérgio Cuquina. Elencamos várias jurisprudências dos tribunais pátrios neste mesmo sentido também, tudo em nossa petição. De modo a demonstrar nosso argumento, excelência, em demanda semelhante ajuizada por outros cidadãos, com basicamente o mesmo objeto, a segunda vara civil da comarca de Icó, ela já extinguiu uma outra ação popular, sem resolução do mérito, diante justamente do reconhecimento da inadequação da via eleita, motivo pelo qual entendemos que esta ação é, em sua origem, salvo melhor juízo, sempre natimorta. O segundo ponto, excelência, é que a mencionada ação popular, se vossas excelências se lembrarem, ela tem como origem uma suposta ofensa ao artigo 38, inciso 4, a linha B, da Lei Complementar 101. Não obstante o agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, até então tudo ok, inova o alegado na petição de origem e acrescenta o argumento de uma suposta ofensa agora ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, argumento esse que foi sim levado em consideração pelo doutor desembargador relator. Não obstante, como é de conhecimento de vossas excelências, os temas a serem apreciados em segunda instância devem ser previamente debatidos em sua origem, em conformidade com o princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual entendemos que também, por esse motivo, o agravo de instrumento deve ser desprovido. São 4 pontos, estou indo para o terceiro. Não menos importante é o próprio mérito da questão, excelências. O juiz Aquó, no primeiro grau, ele destacou corretamente, conforme expressamente previsto no projeto de lei 21/2024, o empréstimo em questão não se configura como uma antecipação de receita, de fato vedada em ano eleitoral, mas sim como um empréstimo voltado para investimento no município. Reforçamos novamente que o próprio projeto de lei 21/2024, em seu artigo 1º, especificava que os recursos seriam destinados exclusivamente a investimentos em áreas como energia renovável, eficiência energética, projetos de infraestrutura, dentre outros. Além disso, a própria mensagem 21/2024, enviada à Câmara Municipal, destacava expressamente que o empréstimo não tinha como objetivo a antecipação de receitas, consta expressamente, fato este corretamente pontuado pelo magistrado Aquó. Corroborando com esses entendimentos, excelência, em nossa defesa, nas contrarrazões, nós juntamos um parecer de uma consulta feita ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, um caso igual ao nosso, igual. Foi uma consulta feita de um empréstimo feito em agosto, véspera das eleições. E a resposta
como é também a jurisprudência dos tribunais pátrios, foi no seguinte sentido. Nesse caso em específico, aplica-se, na verdade, o artigo 32, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, conjugado com a Resolução 43/2001 do Senado Federal, que não exige adequação às despesas dos restos a pagar. Isso é óbvio, porque quando você vê, essa omissão, ela reflete, na verdade, a necessidade de não limitar o pagamento de grandes empréstimos no mesmo exercício financeiro, que seria inviável, já que esses empréstimos, em específico, possuem prazos longos de amortização, frequentemente com carência antes da cobrança da obrigação principal. Por exemplo, mencionamos ainda o cumprimento ao artigo 15 da Resolução 43/2001 do Senado Federal, que veda a contratação de operação de crédito, de fato, nos últimos 120 dias do mandato do chefe do Poder Executivo. Essa vedação ela iniciou-se em 3 de setembro de 2024. Os empréstimos foram firmados pelo município em 21 de agosto de 2024, conforme folhas 159 e 160. No caso em específico, o município tem um prazo de carência de 24 meses para iniciar o pagamento do principal da dívida, que será quitado em 96 parcelas ao longo de 8 anos, com início apenas em 2026, não se confundindo, mais uma vez, ressalvo, com a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Entendemos a preocupação do Ministério Público, do doutor relator e de vossas excelências com o necessário controle do gasto público e compreendemos também que o valor apontado, qual seja de 20 milhões, exige um cuidado maior por parte dos órgãos de controle e do Poder Judiciário. Não obstante, destacamos que a operação de crédito em questão atendeu a todos os requisitos exigidos para a sua validade, conforme disposto no artigo 32, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Resolução 42/2001 do Senado Federal, sendo este ponto, salvo o melhor juízo, incontroverso. Entendemos e concordamos que estas operações devam sim, de fato, ser objeto de prestação de contas e, eventualmente, a accountability para com o poder Legislativo e os órgãos de controle, inclusive o egregio Ministério Público e, em sendo o caso, o Poder Judiciário. Não obstante, reforçamos que não se pode falar em anulação de um ato que não apresenta nenhuma ilegalidade e ou lesividade, bem como que estas operações bancárias, excelências, elas passam por rigoroso sistema de compliance, devidamente regulado pelo Bacen e pelo CVN, sujeitas, portanto, a rigorosa fiscalização, a exemplo da resolução CMN, que é 5004/2022. Por fim, indo para o quarto ponto e já finalizando, no presente caso, há, em verdade, o chamado periculum in mora inverso. Isso porque, excelências, o dinheiro ele encontra-se devidamente depositado, como já for informado, inclusive, pelo Banco do Brasil, nos autos deste processo. Além do atraso para o início dos projetos, o problema é que, a partir do momento que o banco deposita esse dinheiro, inicia-se a cobrança de juros, não confundida aqui, com a amortização. Esta última, como eu falei, com prazo de carência de 24 meses. De todo modo, no presente momento, o município de Icó encontra-se sob a espada de Damocles e com o dinheiro congelado, em devido cumprimento à decisão de Vossa Excelência, do outro desembargador relator, e, em decorrência disso, sem poder aplicá-lo aos projetos a que se destina e ainda com prejuízo mensal referente à cobrança de juros. Excelências, por todos esses motivos, nossa defesa manifesta-se respeitosamente no sentido de que se negue provimento ao presente agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, reformando assim a decisão monocrática, para que seja mantido o julgado do juiz aquó, indeferindo assim a tutela antecipada requerida nos autos principais, requerente ao cancelamento da contratação da operação de crédito com o Banco do Brasil, proveniente da Lei Municipal 1257 de 2024, tendo em vista a ausência de qualquer ilegalidade e ou irregularidade. Agradeço a atenção de vossas excelências e reforço o desejo de uma excelente semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu passo aqui a ler a ementa. Constitucional, administrativo, processual civil, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, ação popular contra o município de Icó, contrato de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de 20 milhões de reais, necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000, é vedada ao chefe do Poder Executivo, nos 2 últimos quadrimestres do mandato, contrair a obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte. Contrato de empréstimo... Só um minutinho aqui, deixa eu rolar aqui. Contrato de empréstimo autorizado pela Lei Municipal 1.257 de 2024, ou seja, promulgada dentro dos últimos 8 meses do mandato da prefeita de Icó. Impossibilidade, tutela recursal deferida, em parte, para determinar a suspensão da contratação do referido empréstimo, agravo de instrumento conhecido e provido, decisão de primeiro grau revogada, prejudicado o recurso do agravo interno, interposto pelo município de Icó. No caso em exame, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra a decisão do juízo da segunda vara civil da comarca de Icó, nos autos da ação popular, ajuizada por Igor Villa-Rouca Batista em desfavor do município de Icó, da prefeita municipal e do presidente da Câmara Municipal de Icó, no qual restou indeferida a tutela de urgência inicialmente requerida a fim de cancelar a contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil, proveniente da Lei número 1.257 de 2024, além da proibição do município de Icó de realizar novas contratações de operações de crédito. Questões em discussão. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes, no caso concreto, a probabilidade do direito e o perigo da demora aptos a justificar a reforma da decisão liminar ora gravada. Razão de decidir. Acerca da inadequação da via eleita suscitada pelo ente municipal em suas contrarrazões, esse argumento ainda não foi enfrentado pelo juízo de primeiro grau, o que obja sua análise por esta corte, sob pena de incorrer em supressão de instância. Ademais, o agravado alega a perda do objeto da ação, o que deve ser rechaçado, porquanto as operações de crédito já realizadas, conforme indicada pela instituição bancária, tiveram valores inferiores ao empréstimo objeto da ação popular, que tinha como escopo impedir especificamente a contratação do empréstimo de 20 milhões. Rejeita-se, assim, o argumento apresentado em contrarrazões de que a contratação do empréstimo em ano eleitoral seria inovação recursal, uma vez que a referida matéria já havia sido ventilada pelo autor na inicial da demanda de origem e rechaçada pelo juízo à qual da decisão agravada. Quanto ao exame do mérito deste agravo, cumpre apenas, neste momento processual, verificar o acerto ou desacerto da decisão adversada. De uma análise perfunctória dos autos, própria desta via, observa-se que a contratação em comento esbarra na vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual não é permitida ao titular do poder, no caso, o Executivo Municipal, nos últimos 8 meses de seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato. Assim, verifica-se a plausibilidade da alegação do parquê de que o empréstimo autorizado pela Lei Municipal de 21 de agosto de 2024 e com previsão de início ainda em 2024, isto é, nos últimos 4 meses do mandato da então prefeita, não poderia ser quitado dentro do mandato dela, em virtude da vultuosa quantia envolvida, incidindo a vedação do artigo 42 da LRF. No tocante ao perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este se encontra presente, na medida em que a manutenção da decisão agravada, sem impedimento à contratação do empréstimo, poderá causar danos financeiros de grande vulto aos cofres públicos, com a malferimento à legislação federal. Por último, com o julgamento deste recurso, torna-se prejudicada a análise do agravo interno do município do Icó. Dispositivo e tese, agravo de instrumento conhecido e provido, decisão de primeiro grau revogada, prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pelo município de Icó. É como voto, e em seguida eu colho o voto da desembargadora Livramento. Eu voto com o relator. Pois não. Desembargadora Joriza. Também acompanho o relator. Pois não. Eu vou publicar o resultado.
proferido o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno interposto pelo município de Có, prejudicado. Eu chamo agora o processo de número 75 da pauta, é o processo 300.076.492/2023. É uma apelação civil, apelado Estênio Eugênio Regino, advogado José Cazuza Liberato de Oliveira Siebra, e apelado município de Santa Quitéria, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor José Cazuza está presente? Estou, excelência. Estou só apanhando aqui um pouquinho da toga, mas vai dar certo. Mas aí é o cotidiano. Da beca, perdão. Pronto, excelência. Pois não, Vossa Excelência tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Luciano, que nos acompanha à distância, excelentíssima senhora relatora, doutora Elizabeth, demais integrantes dessa egrégia terceira Câmara, excelentíssimos senhores membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, colegas advogados e demais servidores da Justiça, boa tarde. O autor é pai da jovem Maria Letícia da Silva Regino, que no dia 2 de julho de 2023 estava assistindo a uma apresentação artística organizada pelo município de Santa Quitéria, quando veio a sofrer um choque ao trocar num gradil que estava instalado no local da apresentação. A vítima foi socorrida por seguranças e bombeiros civis, pois a única ambulância e a respectiva equipe médica que estavam prestando assistência ao evento estavam socorrendo uma outra ocorrência. Infelizmente, a filha do autor veio a falecer e ele ingressou com a presente ação requerendo a condenação do município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização por danos morais e de pensão mensal vitalícia. Devidamente contestado e replicado, o processo foi julgado parcialmente procedente para condenar a edilidade ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil. Inconformado, o autor ingressou com o presente recurso de apelação requerendo a majoração do valor da indenização, que ele entende irrisória, e também a condenação do município de Santa Quitéria ao pagamento da pensão mensal vitalícia. Decorrido o prazo para contrarrazões, o município de Santa Quitéria interpôs recurso de apelação adesivo e intempestivo, pleiteando a reforma da respeitável sentença, para que fosse excluída a sua responsabilidade no caso concreto. Desembargadores, a partir de agora eu serei o mais objetivo possível e procurarei explicar os motivos pelos quais eu entendo que a respeitável sentença merece reforma. No que diz respeito ao pedido de pensão mensal vitalícia, um meritíssimo juiz de primeiro grau entendeu que a pensão era indevida porque o autor não dependeria economicamente da vítima. Com que fundamentos o meritíssimo juiz chegou a essa conclusão, desembargador Washington? Com base na alegação de que os mesmos não coabitavam e com base de que os mesmos não formariam uma família de baixa renda. Com todas as vênias possíveis, nós entendemos que a respeitável sentença está equivocada. Primeiramente porque foi o município que trouxe essa tese de ausência de dependência econômica em sede de contestação. Entretanto, o réu não fez nenhuma prova das suas alegações, ônus que ele competia nos termos do artigo 373, inciso 2º do CPC. Além de o réu não ter trazido nenhuma prova da alegação de ausência de dependência econômica, o autor produziu prova em sentido contrário. A única testemunha ouvida informou ao juízo que o autor passava por uma dificuldade financeira muito grande e que, em virtude dessa dificuldade financeira, ele recebia auxílio da filha falecida. Além da prova testemunhal, a prova documental também ratifica essa dependência financeira. A prova documental nos autos demonstrando que a autora exercia a atividade remunerada como assistente de escritório. Da mesma forma, desembargador de livramento, a prova documental nos autos a demonstrar
que o autor vivia uma situação delicada com inúmeros empréstimos na conta de energia e inúmeros empréstimos consignados. Desembargadora doutora Elizabeth, nós temos que convir que o ponto levantado pelo juízo de primeiro grau, no sentido da questão da coabitação, não é um requisito para o deferimento da pensão hora debatida. Tanto é verdade, excelências, que o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a pensão devida aos pais em função da morte de um filho, ela é reduzida de 2/3 para 1/3 do salário mínimo quando o filho falecido atingisse a idade de 25 anos. Por quê? Por que disso? Porque nessa data, presume-se que o filho falecido constituiria família própria e passaria a ter despesas com a sua família e, por óbvio, com o seu novo lar. Então, se o STJ, através dessa jurisprudência assente, ele entende que mesmo após a data em que o filho falecido passaria a ter uma família própria, a pensão, hora debatida, continua sendo devida, resta evidente que a coabitação não é um requisito para o deferimento da pensão, hora discutida. Além disso, dos desembargadores, nós não podemos concordar com a conclusão do outro juiz de primeiro grau, no sentido de que o autor e a sua filha não formavam uma família de baixa renda, uma família do interior do Ceará, todos dois assalariados, ele com muitas dificuldades financeiras. E aí nos vem a calhar, desembargador Luciano, a jurisprudência também assente do STJ no sentido de que há uma presunção de dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda. E aí, doutora Elizabeth, é bem verdade que essa presunção ela não é absoluta, ela admite prova em sentido contrário. Entretanto, o réu não trouxe nenhuma prova que fosse capaz de infirmar essa situação. Prosseguindo, ainda que a única testemunha ouvida tivesse dito ao juiz que a filha do autor não contribuía para o sustento do mesmo, o que não aconteceu, o depoimento foi justamente em sentido contrário, a pensão, hora debatida, seria devida, conforme disposto na súmula 491 do STF. O que diz esse entendimento sumulado do STF? A súmula 491 do STF diz que é devida a pensão mensal, mesmo que o filho falecido não exerça atividade remunerada. Ora, desembargador Washington, se a pensão mensal é devida mesmo que o filho não exerça atividade remunerada e, por óbvio, não tem como contribuir com o sustento do lar, o que dizer no caso concreto em que a filha comprovadamente exercia atividade remunerada e, conforme prova testemunhal, contribuía para o sustento do lar? Por fim, em relação à pensão, há de se pontuar que a dependência exclusiva não é requisito para o deferimento do pensionamento. Não é necessário que o autor dependesse exclusivamente do auxílio da filha para que essa pensão fosse deferida. Então, a nosso sentir, com todas as vênias possíveis, em que pese o inegável entendimento jurídico do magistrado de primeiro grau, houve um equívoco, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que haja condenação do município de Santa Quitéria ao pagamento da pensão hora debatida. No que diz respeito aos danos morais, nós entendemos que o valor de R$50 mil é irrisório e não serve para refletir todos os danos, a extensão dos danos suportados pelo autor e tampouco as peculiaridades do caso concreto, desembargadora Elizabeth. Ainda segundo o STJ, eu gosto muito de me basear na jurisprudência do STJ, a fixação do quanto debeato deve se pautar no que convencionou se chamar de método bifásico. E aí, como vossas excelências sabem melhor do que eu, na primeira fase do método, fixa-se um valor básico com base em precedentes jurisprudenciais que analisaram casos semelhantes. E aí, no caso concreto, eu me debrucei sobre a jurisprudência do STJ e desse egrégio TJCE e pude notar que os valores das indenizações nos casos de dano-morte, desembargador Luciano, elas têm variado entre 300 e 500 salários mínimos. E aí, desembargadora Georisa, somente esse ponto já seria suficiente para perceber a irrisoriedade do valor da indenização. Por quê? Porque não chega nem a 15% do valor que o valor de R$50 mil não chega nem a 15% do valor que o STJ entende como sendo o menor valor
justo para indenizar os casos de dano por ricochete. Mas prosseguindo para a segunda fase do método bifásico, em que o julgador ele vai analisar as peculiaridades do caso concreto e, a partir dessas peculiaridades, ele vai aumentar ou reduzir o valor fixado em primeiro grau, aí é que nós percebemos que o valor é irrisório mesmo. Por quê? Dentre as nuances que são analisadas nessa segunda fase, nós temos a gravidade do fato em si e as circunstâncias e as consequências para a vítima. Na análise desse ponto, nós podemos afirmar que a conduta do município de Santa Quitéria causou a morte da filha do autor, evento dentre aqueles de máxima gravidade que enseja o dever de indenizar. Além disso, analisando a culpabilidade do município de Santa Quitéria, nós temos que a edilidade foi extremamente negligente. Primeiro, porque permitiu a instalação de um gradil em um ambiente onde sabidamente passariam milhares de pessoas. Era um show artístico, um show de uma banda de forró. E depois, porque não providenciou uma estrutura adequada ao socorro de eventuais vítimas. Só tinha uma ambulância e uma equipe médica para socorrer milhares de pessoas que certamente estariam presentes no evento. Em relação à capacidade econômica do município, doutora Elizabeth, nós podemos citar somente a título de exemplo que naquele ano de 2023, até o mês de julho, que foi quando nós ingressamos com a presente ação, o município já tinha gastado quase R$1 milhão somente com a contratação de empresas e de estrutura para a realização de eventos artísticos, somente com somente com contratação de empresas e para a área artística, o município já tinha gastado até o meio do ano quase R$1 milhão. Existe prova documental nos autos do que eu estou defendendo aqui dessa tribuna. E, por fim, nobres julgadores, eu queria chamar a atenção que as circunstâncias pessoais da vítima elas não devem ser utilizadas como motivo de discriminação, na medida em que vítimas por danos semelhantes recebam indenizações díspares. Então, nobres desembargadores, já agradecendo a atenção de vossas excelências, a tribuna requer o conhecimento do recurso de apelação do autor e o seu posterior provimento, a fim de que haja a condenação do município de Santa Quitéria ao pagamento da pensão mensal vitalícia, bem como a majoração da indenização por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Esse é o nosso pedido. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, doutor. Eu passo a seguir a palavra à relatora, doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Vou fazer a leitura do projeto aqui de ementa. O caso em exame. Trata-se os autos de apelações cíveis interpostas em face de sentença proferida pelo juízo da primeira vara da comarca de Santa Quitéria, que julgou parcialmente procedente a demanda. A questão em discussão consiste na controvérsia em torno da possibilidade de condenação do município de Santa Quitéria ao pagamento de indenização por danos morais e materiais na forma de pensão, em razão do falecimento da filha do autor, em virtude de ter sofrido uma descarga elétrica enquanto assistia o show artístico de encerramento da 30ª Exposição Agropecuária do município de Santa Quitéria, no Parque de Exposição Joaquim Mesquita Martins. As razões de decidir, nós temos preambularmente, verifico que o autor alegou em suas contrarrazões que o recurso adesivo interposto pelo ente municipal requerido teria sido intempestivo, aduzindo que a intimação foi realizada no dia 23 de nove de 2024 e que o prazo se encerraria no dia 5 do 11 de 2024, mas a edilidade só apresentou a apelação adesiva em 26 de 11 de 2024. De fato, há ato ordinário expedido em 23 de nove de 2024 para intimar a parte requerida e a apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.
Entretanto, analisando detidamente os autos, constato que não há certidão de envio da comunicação via diário de justiça eletrônico. Destarte, não há que se falar em intempestividade do recurso adesivo interposto, tampouco em nulidade processual, tendo em vista a ausência de prejuízo diante da apresentação das contrarrazões e da apelação adesiva, respeitando, assim, o princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, o autor alega em suas razões a apelação adesiva a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade diante da ausência de ataque direto e específico à sentença recorrida por parte do ente municipal apelante, não obstante as razões recursais apresentadas pela municipalidade sejam mera reprodução dos argumentos expostos na contestação em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, o qual deve ser privilegiado nessa situação, não viola o princípio da dialeticidade, o recurso de apelação que contém causa de pedir adequada e impugnação da sentença recorrida, o que é o caso dos autos, dos presentes autos. Outro sim, analisando a apelação adesiva interposta pelo ente municipal, tem-se que foi requerido o chamamento ao processo da empresa responsável pela montagem e logística do evento 30ª Exposição Agropecuária, diante da necessidade da integração do litisconsorte passivo necessário. Ocorre que a aludida tese não foi objeto de insurgência pela municipalidade no juízo de origem, o que extrapola os limites da lide e configura inovação recursal, nos termos dos artigos 141 e 142 do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da inovação recursal, não conheço da apelação adesiva quanto ao pedido de chamamento ao processo da empresa responsável pela montagem e logística do evento da 30ª Exposição Agropecuária. No tocante à impugnação à gratuidade da Justiça, a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Ceará vem rechaçando a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda de seu cargo público ou a faixa de isenção do imposto de renda, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita, devendo ser sopesados outros fatores, como o impacto das despesas do processo e as consequências da lide sobre a receita do requerente. Dessa forma, deve ser rejeitada a impugnação ofertada. No mérito, pelo que se extrai da documentação acostada aos autos, movimento do laudo pericial cadavérico, da reportagem realizada pelo portal de notícias G1 e da certidão de óbito, conclui-se que a vítima veio a óbito em virtude de ter sofrido uma descarga elétrica ao encostar em grade divisória indevidamente energizada em evento festivo organizado pela Prefeitura de Santa Quitéria. Logo, ausente qualquer causa excludente da responsabilidade civil da administração, procedeu corretamente o juízo ACO ao condená-la em seu deciso a reparar os danos morais causados ao autor, porque atendidos todos os pressupostos exigidos em lei como visto. No caso, a indenização por danos morais, a parte autora arbitrada pelo juiz a qual foi no valor de R$50 mil. E, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, em apreço, as condições econômicas das partes, a natureza do bem, da vida lesado e a gravidade do ato ilícito e dos precedentes desta Corte de Justiça em casos dessa natureza, o montante definido em primeira instância mostra-se
estabelecido por este sodalício em casos nesses termos, entendo razoável a majoração, entendo razoável a indenização por danos morais, mantendo em R$50.000. De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. Verifico que o autor aufere uma remuneração mensal de R$ 5.723,20, consoante consulta realizada no portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria. Além disso, a Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que a concessão de pensionamento mensal por morte do filho que já atingira a idade adulta exige demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. No caso destes autos, não ficou demonstrado haver uma contribuição financeira relevante da vítima em relação ao ator, tendo em vista que a prova testemunhal não foi suficiente para provar cabalmente o alegado e suprir a ausência de documentação mínima para comprovar a dependência econômica. Dispositivo e tese. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do réu conhecida em parte e não provida na parte conhecida. Sentença reformada em parte. A ementa ficou civil, processual civil, administrativo, apelação civil e apelação civil adesiva. Preliminarmente, intempestividade, não ocorrência, ausência de publicação do ato ordinário, ofensa ao princípio da dialeticidade em inocorrência, inovação recursal verificada, tese que não foi objeto de insurgência pela municipalidade no juízo de origem, impugnação à gratuidade da justiça, ônus da prova do impugnante, adoção única de critérios abstratos, impossibilidade, mérito, morte de jovem em evento realizado pelo ente municipal requerido, choque elétrico, responsabilidade civil objetiva configurada, dano moral majorado, dano moral, ele permaneceu, né? O mesmo dano que o juiz Acó, R$50.000, estabeleceu. Precedentes, pensionamento, não cabimento, família que não se enquadra no conceito de baixa renda, filha maior de idade, ausência de comprovação da dependência financeira, prova testemunhal insuficiente, apelação do autor conhecida e parcialmente provida, apelação adesiva do réu conhecida em parte e não provida na parte conhecida. É assim que eu voto, presidente. Pois não, doutora Elizabeth, muito obrigado. Desembargador Washington, como o senhor vota? Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o doutor Cazuza. O senhor fez uma sustentação muito boa, viu? Tá de parabéns. Eu vou acompanhar o voto da relatoria. Pois não. Eu também acompanho o voto da relatoria e proclamo o resultado. Apelação do autor conhecida e desprovida, apelação adesiva do réu parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida. Em seguida, eu passo ao processo de número 76 da pauta, que é o processo de número 300, 78, 18, 70, 2024, um agravo de instrumento, agravante, Estado do Ceará, agravado, Ministério Público do Estado do Ceará. Da relatoria da desembargadora Maria do Livramento. O doutor José Amauri Batista Gomes Filho está presente? Sim, excelência. Pois não, doutor. Boa tarde. Vossa Excelência tem
15 minutos. Sem leitura do relatório, né, Excelência? O senhor deseja a leitura do relatório? Não. Tá. Só por uma questão de esclarecimento. Pois não. Boa tarde a todos. Saúdo primeiramente o excelentíssimo desembargador presidente, Luciano Lima, excelentíssima desembargadora Jurisa Pinheiro, excelentíssima desembargadora Elizabeth Pinheiro, doutor Washington, desembargadora Livramento, membros do Ministério Público, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública também, colegas advogados, servidores. Bem, trata-se aqui, excelência, de uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado, em que consta como substituído o senhor José Roberto Oliveira, que é um cidadão de 58 anos de idade, doente, certo? Portador de artroplasia de quadril com esteiomielite e ressecação de cabeça do fêmur esquerdo, ele não tem a cabeça do fêmur, sepse de foco urinário tratada, hematopatia crônica, demência vascular, /alcoólico, etilismo, sequela de AVC. O Ministério Público ingressou com essa ação civil pública que tem por objeto o acolhimento institucional na espécie residência inclusiva. E ajuizou essa ação contra o Estado do Ceará e contra o município de Fortaleza. Embora o substituído já tivesse há praticamente um ano, acho que há mais de um ano, no hospital, esperando alta, tem sido comum nesses casos que, e eu chamo aqui a atenção, tem sido muito recorrente essas ações civis públicas, pleiteando essas espécies de acolhimento, e também muito recorrente decisões liminares concedidas sem sequer ouvir o Estado, ou então, no caso, o ente demandado. Sempre são acompanhadas de liminares inaudita altera pares, inclusive descumprindo o artigo da Lei da Ação Civil Pública que determina que seja oitivada. A gente sabe que existe medida de urgência, mas aqui no caso eu já estou dizendo que não há, que prescreve, que preconiza ouvir antes o ente público no prazo de 72 horas. Mas ressalto também que essas ações, elas pululam, acredito que seja uma política do Ministério Público do Estado, não vai aqui nenhuma crítica, acho que o Ministério Público está fazendo o papel dele, mas essas ações têm sido ajuizadas aqui em Fortaleza, muitas ações ajuizadas em Tianguá, Eusébio, Baturité, Morada Nova, e que percebemos é que existe um ajuizamento e não existe, com a devida venha, uma apreciação cuidadosa em relação aos requisitos para a concessão da própria liminar. Já falei agora de início em relação ao perigo em mora. No caso substituído, estava há praticamente um ano internado. E a decisão foi concedida inaudita altera pares, e pedindo e determinando, ademais, que em 72 horas o município de Fortaleza providenciasse a inclusão, a internação em residência inclusiva, e o Estado do Ceará também. E a decisão ainda vai além, de preferência em entidade privada, custeada pelos entes demandados. Certo? A gente põe aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para, antes de entrar nessa questão do mérito, falar sobre o Estado entende que a decisão foi ultrapetita, porque o próprio Ministério Público ele requer que o município seja condenado a cumprir a liminar e, subsidiariamente, o Estado do Ceará. O doutor juiz primeiro grau entendeu, numa sentada só, equilibrar município e Estado do Ceará, condenando os dois a cumprir a decisão. Certo? Mas em relação a liminar propriamente dita, quando manda que município e Estado do Ceará custeiem o pagamento em entidade privada. Todos nós sabemos, o artigo 204 da Constituição Federal, que a política da assistência social é descentralizada.
Existe uma solidariedade entre os entes? Existe. Mas existem competências específicas bem definidas, e no caso do município, essas competências estão estabelecidas no artigo 15 da Lei 8742/93 do Estado do Ceará, no artigo 13. Cabe ao Estado do Ceará coordenar e ao município de Fortaleza executar. Salientando que o município de Fortaleza é o quarto maior município do país em população. Não se justifica que não tivesse residência inclusiva, nem muito menos se justifica que não tivesse condições de arcar sozinho, porque sua obrigação, com os custos da manutenção do senhor José Roberto nessa modalidade de acolhimento institucional. Esse é um ponto. Então, primeiro ponto, a incompetência administrativa do Estado do Ceará. Adiante, excelências, surge uma outra questão a respeito propriamente da medida adequada a ser aplicada. Porque não há prova nos autos, em nenhum momento, de que a residência terapêutica seria a melhor condição, a residência inclusiva seria a melhor condição para o senhor José Roberto de Oliveira. Muito pelo contrário, existem dúvidas, inclusive existem documentos do próprio município de Fortaleza que apontam que a medida a ser aplicada seria, a providência a ser aplicada seria a internação em residência terapêutica. Eu posso ler aqui para vocês. Para os senhores. Conforme determinação da doutora Isabel Guerra, em audiência, isso aqui é um documento da CESA do município. Com a presença de todas as partes interessadas no processo, foi realizada a solicitação de vaga em acolhimento institucional da Prefeitura de Fortaleza para o paciente José Roberto de Oliveira, no sentido de promover sua deshospitalização e, ao mesmo tempo, garantir sua permanência em local que atenda às suas necessidades, enquanto espera vaga em residência terapêutica, não residência inclusiva. Adiante, o próprio Ministério Público, embora ele não tenha juntado o comprovante que cumpriu esse expediente, no final de um parecer, ele assevera, com a palavra o Ministério Público, 2 pontos. Considerando as informações prestadas em audiência, a promotora de justiça esclareceu que faz-se necessário as seguintes determinações. Os representantes do Hospital Gonzaguinha, da Barra do Ceará, se comprometem a encaminhar em 5 dias úteis relatório médico informando se o perfil do paciente é para residência terapêutica ou residência inclusiva. Ou seja, está muito claro, está muito transparente que não existe uma prova segura. Não existe verossimilhança das alegações. Daí a preocupação da Procuradoria do Estado do Ceará, em requerer um exame mais acurado, uma cuidade maior, desembargadora Joriza, nesses casos, porque chega como se fosse uma situação de urgência, chega como se fosse uma situação que já teria sido esclarecido através dos relatórios do CREAS, mas, na verdade, se for examinar com acuidade, com certeza se vai poder verificar que existem vários senões, certo? Que corroboram para a formação de um convencimento de que não existe uma prova da verossimilhança necessária para a concessão de uma liminar. Dito isso, excelência, tem mais um outro ponto, uma questão interessante, que é a respeito da convivência familiar, que sempre deve se preservar nessas situações. Aqui não é um caso de idoso, ele é quase idoso, ele tem 58 anos, mas uma pessoa portadora de deficiência, né? Mas também acontece no caso dos idosos, no caso das crianças, que sempre é interessante, inclusive a lei prescreve, que se deve tentar estreitar os vínculos familiares em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tentar colocar aquela pessoa em situação de vulnerabilidade no seio familiar.
E aqui, no caso, o que é que nós temos? O senhor José Roberto de Oliveira, ele era uma pessoa sadia. Até quando ele teve um AVC em 2022. Depois desse AVC, ele passou a ser cuidado por uma das irmãs dele. Ele tinha 3 irmãs, uma tem câncer e 2 são sadias. Chamada Vanusa. Mas a filha, chamada Ávila, resolveu cuidar do pai. Ela é filha de uma senhora já separada há 27 anos, do substituído, mora com a mãe, mora com o esposo dela, um policial militar, e 3 filhos dela. Então, moram numa só residência. A senhora Ávila, o marido que é policial, os 3 filhos, e a mãe, que é separada do senhor José Roberto de Oliveira há muito tempo. Ela resolveu cuidar do pai. E, ao mesmo tempo que resolveu cuidar do pai, ela requereu um benefício de assistência social. E se verificou depois que só existia saldo mensal de 870 e alguma coisa reais, porque a outra parte foi comprometida com empréstimos. Mas, logo depois, ela requereu que o pai fosse colocado em uma residência inclusiva. Ela, aliás, já tinha feito isso em 2022. Não diretamente, mas através do próprio Hospital Leonardo da Vinci. O Ministério Público, na época, entendeu que não havia elementos para isso, porque o pai estava sendo muito bem cuidado. Por ocasião da segunda intercorrência com o senhor José Roberto de Oliveira, que afetou o osso, a cabeça do fêmur, houve a reiteração desse novo pedido, e aqui estamos. O Ministério Público aceitou, entendeu que seria cabível a solicitação, tanto que ajuizou a ação civil pública, certo? Mas, embora exista um indício, não estou afirmando, de violência patrimonial, e não se tem notícia, pelo menos nos autos, de que o Ministério Público tenha solicitado que fosse feita a transferência para algum responsável que possa vir a cuidar. Não. A situação, como está nos autos, é que a filha do substituído ainda recebe o benefício da assistência social, o benefício LOAS. Digo mais, Excelência. Essa irmã, chamada Vanusa, ela mora no mesmo terreno onde existe uma casa, onde mora a senhora Ávila, o seu marido, os filhos e a mãe. As outras irmãs moram no mesmo terreno. Se depreende o quê? Se depreende que o terreno pertencia também ao senhor José Roberto de Oliveira, que hoje está numa residência inclusiva. Ele é o dono do terreno, as irmãs também são donas daquela parte, construíram uma casa, como é muito comum acontecer. E ele se encontra, no momento, numa residência inclusiva, sem o apoio. Essa senhora, irmã dele, Vanusa, nunca foi ouvida, nunca se teve o trabalho de escutá-la. E era quem cuidava dele anteriormente. Então, está claro, mais uma vez, que não existe prova da verossimilhança da alegação, porque não foi esgotada a possibilidade do senhor José Roberto permanecer no seu familiar, junto com a sua irmã, como era, como acontecia anteriormente. Certo? O que aconteceu foi que a filha, num dado momento, que o pai se sentiu fragilizado, resolveu tomar para si o dever, a obrigação de cuidar do pai, em seguida requereu o benefício e novamente requereu que o pai fosse encaminhado para uma residência inclusiva. Nem se sabe se, ainda assim, se a residência inclusiva seria a medida adequada ou não. Então, são essas as preocupações do Estado, antes das razões do recurso, são as preocupações do Estado nesse processo, e eu sei que existem outros processos que são parecidos, da mesma matéria, mas que nós percebemos que, às vezes, podem parecer uma demanda de massa.
certo? E eu entendo o volume que o judiciário tem de trabalhar, mas também, às vezes, a gente tem que ter um olhar, uma certa acuidade para que haja um critério maior, né? Porque hoje a gente sabe que tiveram demandas de medicamentos, de tratamento de saúde, que o judiciário veio e foi se aperfeiçoando, hoje as coisas ficam muito melhor. Então, doutor Mauri, o seu tempo já esgotou. Pronto, O senhor pode concluir, por favor? Peço provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de piso, excelência. Pois não? Eu passo a palavra à relatora. Eminentes pares, o meu voto é no sentido de desprovimento do agravo. Por quê? Considerando que a responsabilidade do Estado e do município é solidária, e a patente vulnerabilidade do Estado, do seu José Roberto, eu voto pelo desprovimento do agravo. E a minha decisão ficou redigida, resumidamente, no seguinte caso, no caso de ementa. Não esquecendo também que estamos tratando de um agravo de instrumento, interposto pelo ente. Corrija aqui, por favor, o voto afastou um pouco. Acho que já está bom. Pelo ente estadual, contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência numa ação de obrigação de fazer, cuja pretensão é a imediata inserção da pessoa com deficiência em entidade de acolhimento institucional. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do ente público estadual disponibilizar entidade de acolhimento em favor do substituído, pessoa com deficiência, levando-se em consideração a responsabilidade entre os entes federados e ainda se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado. Razão de decidir. Com efeito, é de ser reconhecida a obrigação de todos os entes públicos quanto à responsabilidade pela implementação de políticas sociais e econômicas, a fim de garantir a todos os cidadãos o acesso universal e igualitário à saúde. Dessa forma, a pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social poderá buscar assistência em qualquer um dos entes federados, sendo dever de cada um deles suprir a eventual impossibilidade de fornecimento do outro, uma vez que se trata de uma obrigação constitucional conjunta e solidária. Nessa toada, não se sustenta o arrazoado recursal que defende ser ultrapetita a decisão recorrida. Ora, o fato do autor agravado, substituto processual, ser formulado pedido liminar contra o Estado do Ceará em caráter subsidiário, não altera a natureza jurídica da responsabilidade solidária que envolve o caso concreto, o que torna irreprochável a interlocutória guerreada que interpôs a obrigação tanto ao município de Fortaleza quanto ao agravante. Afigura-se evidente, pois, não haver outro caminho senão o acolhimento do substituído em residência inclusiva ou estabelecimento congênere, já que, em razão das graves sequelas decorrentes de AVC, necessita de cuidados básicos de saúde que, por impossibilidade, não foram atendidos por seus familiares. Presentes, portanto, os requisitos necessários para o deferimento da tutela.
A concessão da ordem judicial que garante o direito à saúde aqui mencionado não infringe o princípio da separação dos poderes, pois é responsabilidade do Poder Judiciário assegurar o cumprimento da lei e da Constituição quando houver violação de um direito subjetivo constitucional, conforme o disposto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Exposição e tese. O agravo de instrumento conhecido e desprovido. E é assim como o voto. Muito obrigado, desembargadora Elizabeth. Acompanho o voto da relatora. Pois não, eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Autor, voto da desembargadora Joriza, não? Desembargadora Joriza, desculpe, desembargadora Joriza. Jamais poderia esquecer da senhora. Que coisa de falha. Eu vou acompanhar a relatora também. Ficarei atenta a esse tipo de processo. Muito obrigado. Bom, próximo processo. Pois não? Só agradecendo, Excelência. Uma boa tarde a todos. Pois não, doutor Maurício. Obrigado. Bom, eu chamo o processo 176, que é da pauta, que é o 301.603.94/2024. Uma apelação civil, apelante Instituto José Frota, apelado Raimundo Nonato Maia, advogado Max Alain Parente Azevedo, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor Max, está presente? Sim, excelência. Doutor Max, o voto é favorável à sua cliente. O senhor dispensa a sustentação? Sim, excelência. Pois não, eu vou proclamar o resultado. Reexame necessário conhecido, apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada. Em seguida, eu chamo o processo de número 195 da pauta, que é o processo 302.32.7661/2023. É uma apelação civil, apelante, Estado do Ceará, apelado, Bonavides, Braga, Mota e Alencar, advogados associados. Advogado Marcos Maia Gugel Filho, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutor Marcos Maia, está presente? Não, desembargador. Então, vou proclamar o resultado. Reexame necessário conhecido, apelação conhecida desprovida, sentença confirmada. Passo a chamar o seguinte, que é o processo número 200 da pauta, é o processo 020.37.28.59/2022, é uma apelação civil, remessa necessária, apelante Pontes e Viana Serviços Médicos Limitada, advogada Josefa Maria Araújo Viana de Alencar e apelado município de Caucaia, da relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Doutora Josefa Maria, está presente? Sim, excelência. Pois não. A senhora tem 15 minutos. Ok, obrigada. Boa tarde, presidente, doutor Francisco Luciano Lima, a quem eu cumprimento todos os demais desembargadores presentes, os colegas já se foram, servidores, muito boa tarde. O que nos traz aqui nessa tarde de hoje é uma ação de execução, no qual deu-se uma apelação, onde que efetivamente ocorreu um pequeno equívoco do juízo de piso, em dois fatos que aqui vamos destacar. Primeiro é o seguinte, a empresa do qual estamos tratando, a Pontes e Viana, é uma empresa especializada em oftalmologia. Ela foi contratada pelo município de Caucaia para realizar cirurgias de catarata. Na época, tanto o governo municipal como o governo estadual e federal fizeram campanhas para resolver o problema da catarata no Ceará. Quem mora aqui, quem vive aqui, sabe o quanto o problema da catarata
efetivamente prejudica os nossos cidadãos. Nós temos um sol forte, nós protegemos muito pouco a nossa visão. E isso ocorre principalmente às pessoas nos interiores. E sem a cirurgia de catarata, a pessoa perde a visão. A empresa, em 2017, 18, 19 e 20, realizou, através de um convênio com o município, através de um sistema do fundo a fundo, a PAC, ou seja, uma verba direcionada do governo federal, onde entrava diretamente no município, a empresa realizava os serviços, apresentava todo o cronograma da realização dos serviços, eram corrigidos e conferidos pelo município para realizar o pagamento. O pagamento de 2017 foi pífio, quase não ocorreu. 2018 foi efetivamente pago. 2019 e 2020 não foi pago. E ficamos aguardando, fizemos inúmeras reuniões, um dinheiro, excelências, que foi pago pelo governo federal, que foi recebido pelo município. Isso não é outra coisa para mim, senão uma impropriação indébita. O dinheiro entrou e teve outro destino que nós não sabemos quando, para onde. Um destino que cabia tão somente a Pontes e Viana, que foi quem realizou os serviços, que foi quem pagou os médicos, pagou os instrumentos, pagou as pessoas, pagou o aluguel da clínica, que após o término desse serviço, que foi em 2020, por não ter recebido, teve que sair, por causa das dívidas. Ou seja, um serviço a favor do povo, na realização de cirurgias com valores negociados e não recebidos. Precisa se fazer justiça nesse país, excelências. O serviço foi realizado, mas não foi pago. E, depois de muitas negociações, foi necessário entrar com ação de execução. No momento dos embargos, da contestação, o município informa que só foram realizados 353 mil reais. Nós cobrarmos 600 e alguma coisa, 650 e alguma coisa. No entanto, excelências, consta nos autos, no ID 414-76773, todos os serviços que não foram pagos em 2017. No ID 414-76774, todos os serviços que não foram pagos em 2019 e 2020. Infelizmente, o juiz do piso acatou tão somente o valor de 300 e pouco, porque foi o que estava registrado, segundo a informação do município. Só com palavras escritas, excelências, com nenhum documento. Nós sabemos que desde 2018 existe a lei da transparência. Foi requisitado por inúmeras vezes que fôssemos comprovados, nos apresentasse as nossas planilhas pelo município. Várias reuniões foram realizadas, ou seja, a verdade é que a intenção era realmente essa, de não pagar. E mais, além de não pagar, conta ainda com o tempo. Se entra em juízo, passa de uma administração para outra, passa de uma para outra, depois, quando você ganha, ainda não recebe, vai para precatório. Como pode uma empresa privada subsistir? É muito difícil se realizar os problemas da saúde no Brasil. É muito difícil ter que vir aqui e ter que implorar por pagamento de 3 anos, quando era para ter pago lá atrás. Só Deus sabe quando é que vai se receber, seja os 600, seja os 300, seja os 400 e poucos que eles admitiram que devem. E mais, excelência, este é um primeiro fato. O segundo, ainda foi condenado com sucumbência recíproca. Nós entendemos e nós sabemos que o STJ já se posicionou a esse respeito. Se quem deu causa for o devedor, sucumbência é dele. Se há uma diferença mínima, então que se calcule em cima dessa diferença entre o que ele diz e o que a empresa diz e se aplique a sucumbência. E não uma sucumbência recíproca, ele me vende à empresa 300 e tantos mil, reconhecido, 400 e tanto, reconhecido, quando, na verdade, é mais de 600 mil.
se nós atualizarmos isso. Então, excelências, eu peço a máxima urgência que seja reconsiderado todos esses fatos, que possam as empresas de saúde no Brasil continuar fazendo e prestando seus serviços de forma digna e possam efetivamente receber o que tem de direito. É o que eu requiro. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passo a palavra à relatora. Vou ler aqui a minha proposta aqui de julgamento. Reexame necessário e apelação cível, esta adversando sentença proferida pelo juízo de direito, primeira vara civil da comarca de Caucaia, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A questão em discussão consiste em verificar se escorreita a sentença de origem que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança relativa a contrato de prestação de serviços médicos no período de 2017, 2019 e 2020, nos termos do convênio firmado entre as partes, bem como se devida à condenação da parte autora em honorários sucumbenciais. As razões de decidir temos, na espécie, a parte autora buscou o seu crédito por meio de ação ordinária de cobrança, a qual conta com juízo de cognição amplo e com possibilidade da constituição do título executivo judicial para fins de satisfação de valores devidos. Observa-se, em caso, que a empresa requerente não acostou aos autos as notas fiscais e as faturas correspondentes emitidas pelos serviços prestados, tampouco aceite ou qualquer outra prova capaz de comprovar a efetiva realização dos serviços ora cobrados pela edilidade. Portanto, embora tenha alegado ser credor do município apelado, o autor apelante deixou de se desincumbir satisfatoriamente de seu ônus probatório. Artigos 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, dando que tão somente o instrumento contratual e os extratos bancários não são hábeis a comprovar a efetiva prestação do serviço na área de oftalmologia, tampouco a mora da edilidade. Por outro lado, o reconhecimento de parte da dívida pelo município requerido ante a demonstração de valores em aberto em restos a pagar não processados, torna indubitável que faz jus à empresa ao recebimento de tais importes. Mostrou-se ainda escorreita a sentença de origem quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a parte autora decai de parte de seu pleito, nos termos do artigo 86, Código de Processo Civil, inciso facto, impõe-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes. Dispositivo e tese. Remessa necessária e apelação conhecidas. Apelação não provida, sentença confirmada. No cabeçalho da ementa temos tributário, apelação cível, ação ordinária de cobrança, contrato administrativo, documentação insuficiente para demonstrar a existência da dívida, ônus da parte autora, reconhecimento de parte da dívida pelo município de Caucaia, sucumbência recíproca, sentença mantida. É assim que voto, presidente. Não, doutora Elizabeth, desembargador do Washington. Eu acompanho a relatoria, senhor presidente. Eu também acompanho a relatoria e proclamo o resultado. Reexame necessário conhecido. Reexame necessário conhecido. Apelação conhecida e desprovida, sentença confirmada. Eu chamo agora o processo de número 52 da pauta, que é o
95309/2022. É uma apelação cível. Apelante é Marta Cristina Costa, advogado Jofre Medeiros Montenegro, apelado município de Maracanaú, barra relatoria do desembargador Washington Luiz. Doutor Jofre está presente? Presente, excelência. Pois não, doutor Jofre. O senhor tem 15 minutos. Senhor presidente? Pois não. O senhor quer indagar o doutor Jofre se satisfaz o interesse da cliente dele o provimento parcial do apelo para arbitrar a verba honorária em 10% do valor do proveito econômico? Satisfaz sim, excelência. Pois não. Então, eu vou... Mais ou menos esse é o motivo da solicitação. Pois não. Então, eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Bom, com isso, terminamos as tentações orais de hoje. Apresentação de voto vista do PJE. Os votos vistas foram requeridos por mim, mas eu não os trouxe hoje. E os trago na próxima sessão. Em seguida, processo adiado do SAGE. Processo número 7, de número 0253-76352-2021. Apelante, município de Fortaleza. Apelado LMVR e RPLMVR, defensor público, relatoria da doutora Elizabeth Silva Pinheiro. Com isso, nós encerramos a sessão de hoje. Tem o número 2 também do PJE, que o senhor está retirando. O número 2 do PJE eu retirei de pauta. Ok? Eu retirei de pauta. Bom, Elizabeth tem uma petição para analisar. Ela vai colocar em votação, tá bom? Não entendi. Como é? A doutora Elizabeth tem uma petição para colocar em votação em mesa. E o pedido de retirada. Aqui processo. Ela vai dizer. Pois não. Processo número 3.126/20 de 2024. É um pedido de retirada, né, da pauta. Eu indefiro o pedido porque o julgamento aqui não tem, assim, nenhum prejudicial. O julgamento do juiz Acó, que está pendente, não tem nem nada que prejudique o julgamento de hoje, do recurso hoje. Então, eu indefiro o pedido, viu? Tá. Então, esse processo que a senhora referiu, ele está na pauta? Sim. É um agravo regimental em agravo de instrumento. Tá, qual é o número? Melhor. Registro que houve pedido de retirada da pauta dos embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Né? Processo 3.126/20 de 2024. Contudo, não vislumbro elemento suficiente para o deferimento do pedido, principalmente porque a parte embargante requer, em resumo, que se aguarde o deslinde do feito na origem. Então, eu indefiro porque eu não vejo nenhum prejuízo do julgamento de hoje com o que vier a ser decidido pelo juiz Acó. Pois não, a senhora, ele requeriu a senhora a retirada de pauta, Vossa Excelência indeferiu, o processo Sim. Está na pauta, foi julgado, tem voto provisório? Foi julgado, sim. Tá. Por favor, a senhora pode dizer só qual é o resultado, qual é o número do processo? 3.126. Qual é o número da pauta, doutora? A senhora consegue, por favor? Só um momento. Mandei para o senhor. Tá. Você me mandou aqui, Davi? Tem aqui. Quem são as partes? Anda de Oliveira, Ceará. É isso, doutora? É isso? É o 30001 30012 6
Sim. dígito 20, 2024. Sim, sim. Pois não, então eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Em seguida, eu pergunto aos senhores se os senhores confirmam os votos antecipadamente juntados ao sistema. Desembargador Washington. Confirmo, senhor presidente. Desembargadora Livramento. Também confirmo, presidente. Desembargadora Joriza. Confirmo, presidente. Doutora Elizabeth. Também confirmo, presidente. Tá, eu também confirmo o voto e eu pergunto aos senhores se os senhores ou as senhoras têm alguma manifestação a fazer ao final dessa sessão. Não? Pois não. Então, assim sendo, eu agradeço a presença de todos e encerro a sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Até amanhã, né? Amanhã nós temos sessão da sessão de Direito Público. Então, até amanhã e boa tarde para todos. Um abraço. Boa tarde.